Consegue, né? Pronto. Muito bem, pessoal. Boa noite. A proposta aqui, né, é trazer uma discussão, fazer um link, né, da atuação do policial na Ronda Maria da Penha, né, e a contribuição que a formação do serviço social me traz para estar atuando nessa política, nessa área, né. Como bem sabemos, né, a Ronda Maria da Penha, ela não conta, basicamente, em sua equipe operacional com o serviço social, né? Ela conta com os policiais, que eles fazem as visitas, né? Utilizam dos instrumentos para fazer ali seus questionários, né? Fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas, né? E por que é importante estar tratando desse tema, sendo que é um policial, né? Eu sou assistente social, tenho CRES, sou professor numa faculdade, atuo numa área, desenvolvo uma atribuição privativa do serviço social, né, que é dar aula, né, dou aula de fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social, que vocês conhecem. E por que é importante fazer esse link? Porque vocês, como assistentes sociais, podem estar atuando, né, dentro da rede, né, da rede de proteção aqui no município. Especificamente, a gente trabalha junto ao CREAS, né? Mas tem também a situação do CRAM, né? Os municípios de grande porte, a gente possui os CRANs, né? Que possuem assistentes sociais, e esses assistentes sociais estão em constante contato com a estrutura da Ronda Maria da Penha, né? Então, para mim, Thaís, é importante desenvolver uma discussão mostrando como é o funcionamento, para quem não conhece, óbvio, né? Porque quando as pessoas tiverem alguma demanda, né, que seja mais voltada ali para a questão do policiamento, da segurança pública, as pessoas já vão saber como acionar essa rede de proteção, né? Aqui tem alguns casos, né, em que as assistentes sociais precisam da gente, né, até para se salvaguardar. Tem casos que a gente encaminha, né, para o serviço social, né, porque a maioria das pessoas que são assistidas aqui pela Ronda Maria da Penha, elas estão em situação de vulnerabilidade, né, e a gente acaba tendo esse contato constante. Então, para vocês, é uma proposta muito interessante, né? A gente estava até pensando o que a gente colocar nessa palestra, o que discutir, né? Mas a gente viu que essa importância existe, né? Essa importância de fazer esse link e vocês conhecerem, né? O serviço social, ele, dentro da divisão sociotécnica do trabalho, né, ele está inserido, né, no enfrentamento das expressões da questão social. A segurança pública vem em outro front, né, é mais o poder ostensivo, né, é mais a última alternativa ali do Estado, mas, de certa forma, a gente se baseia, né, o serviço social ele tem aquele seu projeto ético-político, né, e esse projeto ético-político ele inspira muito, né, ele inspira a ação dentro das outras profissões. Para quem fez serviço social e saiu e conheceu, né, nosso serviço social, ele teve essa trajetória, né, primeiro foi positivista ali, né, depois veio para fenomenologia, né, para funcionalismo, e agora a gente tem essa perspectiva predominantemente, né, teórico-crítica, né, voltada aí ao marxismo, porém, ainda encontramos essas correntes concorrentes na nossa atuação, vemos muita ciência social ainda que é voltada ali ao positivismo, que é muito da caridade, né? Isso é uma coisa muito, muito grave, mas enfim, não vamos fugir aqui do assunto, né? Esse meu ranço aí de professor, né? Começa a discutir uma coisa e já vai voltando ali para a história da profissão, certo? Eu vou fazer uma apresentação aqui, né? Falar um pouquinho da lei, né? Só um pouco mesmo, né? Depois eu vou falar aqui de como a Ronda atua, um pouquinho do histórico, né? Aí depois eu vou tentar fazer esse link aí, né? Entre serviço social e minha atuação aqui na Ronda Maria da Penha, né? Com as visitas, certo? Pode passar o slide? Eu não me apresentei, né? Eu sou assistente social, né, e mestre em Ciências Sociais pela UFRB, né? Formei lá por aí, e sou doutorando em Ciências Sociais pela UFBA, certo? Vamos ver aqui algumas características da lei, né? A Lei Maria da Penha.
ela serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, heterossexuais e homossexuais, o que significa que as mulheres transexuais também estão incluídas, né? Também se estabelece como agressor, né? Agressoras do sexo feminino que vivem com mulheres que se identificam aí, né, com o gênero aí, com o sexo feminino, no caso. E a vítima precisa estar em situação de vulnerabilidade em relação ao agressor. Não precisa ser necessariamente um marido ou companheiro, pode ser um parente, uma pessoa do seu convívio. É só ter uma comprovação de que a pessoa mora junto, né? A pessoa já pode ser enquadrada, né? Não precisa ter um parentesco se a pessoa está no convívio, né? Se aquela pessoa que foi morar junto, se tiver testemunhas, ela pode ser enquadrada, né? E a Lei Maria da Penha não contempla apenas os casos de agressão física. Também estão previstas as situações de violência psicológica, como afastamento dos amigos e familiares, ofensas, destruição de objetos e documentos, difamação e calúnia. A gente não adentra muito na questão da lei, porque eu estava até assistindo a palestra aí de uma colega aí anteriormente, lei a gente não, uma professora falou para ela, né, que lei a gente não grava, a gente decora, porque ela modifica muito, né? Então, eu trouxe aqui só um panorama assim, do que a gente trabalha, em cima do que a gente trabalha, né? A Ronda Maria da Penha, né? É a ronda que protege e resguarda muitas vidas, né? Eu já acompanhei alguns casos, já acompanhei um caso específico em que o agressor, ele passou mais de 11, 12 anos ali atazanando a vida de uma família, de uma pessoa, né? E quando a ronda entrou na jogada, né? Não intimidou ele a queixa, não intimidou ele a intimação, mas a ronda intimidou, porque a ronda aparecia de surpresa, ele não sabia. Aí, às vezes, ele estava rondando pela casa da agredida, da vítima, né? E ele acabou, né, tomando essa espécie de consciência a pulso, né? E acabou minimizando ali a sua atuação como agressor, né? São situações muito complicadas, né? Nessa situação que eu estou descrevendo. A vítima, ela tinha filho com o agressor, então não tem como tirar esse vínculo, né? Então, teceram acordos, né, para que as situações se desenvolvessem da melhor maneira possível, né? A questão do alimento, né? A questão da criação ali, né? A não alienação parental. Perdão. A ronda é nascida na articulação da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Política para Mulheres, junto à Secretaria de Segurança Pública, criada em março de 2015 no subúrbio ferroviário de Salvador, que é o local com o maior número de vítimas de violência doméstica de Salvador, né? Na comemoração do Dia Internacional, né? A Ronda Maria da Penha, do Dia Internacional da Mulher, a Ronda Maria da Penha, perdão. A Ronda Maria da Penha, ela surge, né, em estruturas bem debilitadas, né, bem degradadas, né? Não foi essa maravilha quando surgiu, né, com vários fatores, né? Ela funcionava em um prédio ali que era um prédio bem como se diz, com situações precárias, né, de funcionamento. Foi bem deixado de lado. Havia uma certa resistência quando a Ronda chegou, né, por várias questões aí, incluindo machismo, masculinidade tóxica, patriarcalismo em que a gente está envolvido, né, essa dominação aí. Foi inspirada na Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, para atuar na prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher no estado da Bahia, né? A nossa precursora, a Major Denise, né, ela teve essa brilhante ideia, né, de ampliar a atuação de uma patrulha, né, transformar numa ronda, né, que focalizou a sua atuação nas medidas protetivas, né. E por que eu enfatizo isso? Porque a gente tem muito caso de subnotificação, né, e por que a gente sabe? Eu sei porque eu já fui atender algumas ocorrências e as vítimas, elas não quiseram prestar queixa, né? Elas recuaram, né? Por vários fatores, né? Se a gente demora demais, a vítima ela desiste. São muitos fatores, a gente vai entrar um pouquinho depois, né, nesse assunto, né? Em Catu, aqui na cidade, ela foi fundada em 9 de 11 de 2019, o efetivo de 6 policiais é um efetivo tímido dos
Hoje a gente tem 92 policiais, né? Mas a gente ainda conta com essa barreira, que é a questão do efetivo baixo. Após nivelamento realizado em outubro, à época também participaram do curso o Conselho da Mulher, o Conselho Comunitário de Segurança, né? É sempre um parceiro aí, né? Na efetivação aí da política, né? Eles conseguem financiar, conseguem deliberar sobre alguns temas, né? E conseguem dar uma força aí à política, né, de proteção à mulher. O CREAS, né? O CREAS e o CRAS, a gente não tem campo, como eu falei, aí vieram representantes dessas entidades aí, mas o pessoal de algumas secretarias, né, vieram fazer a primeira parte do curso, né, que é a parte de fundamentação. A gente tratou aqui de temas transversais aí, né, masculinidade tóxica, né, patriarcalismo, como eu falei, e muitos outros, né, uma tropa que é especializada, essa tropa ela passa por um treinamento, né, de 2 semanas aí, que faz refletir sobre todos esses temas, né, e a segunda semana a gente faz um treinamento que é o propriamente dito na ação, né, a gente simula algumas entrevistas, faz entrevistas reais, né, voluntárias, e elas quiseram participar lá do treinamento, e a gente fez algumas entrevistas, certo? Perdão, aí é porque eu estou desincronizado aqui com o slide aí do vídeo. Você pode passar aí para o slide 3, terceiro slide. Perdão mesmo. É porque eu não estou conectado com o meu computador à internet, certo? Deixa eu ver aqui. Pode passar. O próximo. Agora o próximo. O objetivo da Ronda é possibilitar as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que estejam sob proteção do Estado baiano a salvaguarda da vida e a garantia dos direitos humanos. Antes de existir a Ronda, era muito difícil essa fiscalização da medida protetiva. Como é que ela acontecia? Quando ela era violada, né, as pessoas ligavam aqui para a Polícia Militar, e a Polícia Militar ia lá tomar as providências, né? Afinal de contas, a medida protetiva é uma ordem judicial, essa ordem judicial ela não pode ser desobedecida, né? Então, a fiscalização acontecia dessa forma, né? Aí as pessoas vão procurar o Ministério Público, só que esse percurso muito burocrático acabava dando tempo para acontecer coisas piores, né? Algumas pessoas davam sorte, conseguiam efetivar ali seu direito, né, salvaguardar sua vida, e outras pessoas não conseguiam terminar ali aquele processo, né, eram ameaçadas, né, eram constrangidas, né, a rede, ela é preparada, mas tem alguns furos, né, vocês que vão trabalhar nessa área, vocês vão ver que tem alguns furos, né, o pessoal se queixa aqui, instituição tal, não tem um certo preparo, às vezes até determinado policial na hora do trato do flagrante, né, que não é propriamente dito a atuação da Maria da Penha, a gente não atua no flagrante, a gente atua na fiscalização de um caso que já foi judicializado, né, que já foi institucionalizado, certo? Próximo slide. Pode passar o próximo. Consiste em uma tropa especializada na prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, como eu falei, né, especializada, porque ela tem uma preparação. As pessoas, prioritariamente e majoritariamente, são voluntárias. Por que digo prioritariamente e majoritariamente? Porque às vezes você não pode encontrar, às vezes você pode não encontrar um número suficiente de pessoas que componham aquele efetivo, certo? Aí você tem que estar trazendo algumas pessoas que, infelizmente, vão contra a vontade, mas isso dentro da estrutura da Maria da Penha, acaba sendo a exceção, né? Porque tem muita gente que se solidariza com a causa, né? Passa por essa situação, ou algum parente que passou pela situação. A atividade principal está na realização das visitas diárias de acompanhamento às mulheres que tiveram a medida protetiva de urgência deferida pela Justiça. Como eu falei, né? A gente atende os casos de medida protetiva, né? Depois que já passou por todo o processo burocrático, né, aí que a gente entra em campo, a gente vai e faz as visitas, né, leva questionários, né, para conversar, ter uma conversa bem ampla com a atendida, né, com a pessoa que está aí
passando por esse ciclo aí de situação de violência. E a gente procura saber, não só naquela pergunta, primeira pergunta ali, né? Se a medida está sendo violada, a gente procura ter uma conversa bem sincera, bem olho nos olhos, né, que eu vou discutir um pouquinho depois, né, uma abordagem centrada na pessoa, uma escuta ativa, né, para poder estar identificando ali, né, um descumprimento da medida protetiva, né. A ronda é subordinada funcionalmente ao comando de policiamento especializado, né, é uma tropa que está diferenciada, tem um tratamento diferenciado, apesar de encontrar muitos entraves, né, e um grande entrave é a falta de efetivo nas unidades menores do interior. Aqui, por exemplo, a gente conseguiu efetivar agora, de fato, a gente fazia algumas visitas, né, eu aí com uma comandante, a gente conseguia mobilizar aí algumas medidas, as mais urgentes mesmo, e a gente saía do nosso trabalho aqui, que a gente tem outras funções, né, eu, como falei, sou instrutor do ProEM também, além de fazer um doutorado aí por fora, a gente acabava saindo das nossas funções e fazendo essas visitas, né, fazendo esse esforço a mais. Foi a primeira unidade operacional da PMA comandada por mulher. No final, eu vou apresentar aí a comandante, né, no slide aí, ela não quis vir participar, mas deve estar assistindo a gente aí, né. Se preconiza que a ronda ela seja fiscalizada, controlada, né, comandada por mulher, porque tem a questão da empatia, né. Muitas mulheres se compadecem mais com o adulto, da outra por saberem várias especificidades, né. Muito mais fácil, não que a gente não possa ter a empatia com as mulheres que são atendidas, mas a mulher ela tem essa sensibilidade maior com várias questões, né, e acaba que dentro da atividade, fim, na prática, eu estou falando porque eu presencio, você tem um resultado muito melhor, né? E as mulheres também, elas sentem mais à vontade para poder estar falando, né? Para poder estar entrando em contato, para poder falar aquela situação, certo? Não é uma questão de machismo, né? Mas é uma questão mesmo de empatia, né? de ser humano. O funcionamento, né? A Ronda visita, pode passar o próximo slide, a Ronda visita as residências das vítimas beneficiadas por medida protetiva de urgência, a fim de fiscalizar o seu devido cumprimento, bem como auxiliar a vítima e os seus familiares com acompanhamento psicológico e assistencial. Aí, como eu falei, aí entra a figura do assistente social. A gente entra em contato, geralmente, com o assistente social do CREAS ou do CRAM, né? E a pessoa que é responsável, a gente encaminha o caso, e a pessoa, o assistente social acaba fazendo esses encaminhamentos, né? Esses preciosos encaminhamentos, né? É uma rede de fortalecimento, na verdade, certo? Trata-se de visitas multidisciplinares, né, com participação da Polícia Militar para garantir a segurança das vítimas. Aqui não acontece especificamente, e eu vou explicar o porquê. O cumprimento das medidas protetivas de urgência, bem como encaminhamento ao CREAS e CRAM, com o objetivo de dar suporte psicossocial e orientação às famílias vitimizadas e à justiça em caso de descumprimento da medida. Por que aqui não acontece dessa forma? Vocês vão, quem é de cidades menores, né, cidades de menor porte, vocês vão perceber, né, que a gente tem muito a figura aí, né, do crime organizado, né, do tráfico. Os profissionais, eles não se sentem seguros em estar atuando juntamente com a polícia, né? É polícia só. Tanto que até algumas visitas a gente acaba não fazendo por telefone, encaminhando a pessoa para o campo, porque elas preferem não ser atendidas por nós, por conta da sua questão da segurança pessoal. Né? E como o crime organizado é muito forte, vocês sabem que as pessoas, né, têm a cultura do medo, né? A cultura do medo que nos acompanha, as pessoas têm medo de serem vistas aí como policiais e são ameaçadas, e realmente, de fato, acontecem ameaças, né? E isso acaba prejudicando aí esse tipo de atendimento que deveria, né? O ideal seria esse. E em algumas cidades capital acontece, mas aqui não é bem assim. Né? Os dados da Ronda daqui são 49 assistidas, essas 42 estão em situação de vulnerabilidade social, né? São 16 casos encerrados, né?
endereço inconsistente, retorno do agressor ao lar, né? Acontece alguns retornos, né? O agressor jura que não vai mais fazer aquilo, acaba voltando, não sei. Morte do agressor, né? Ou morte da assistida. Esse fato aqui das 42 pessoas em situação de vulnerabilidade demonstra ainda mais, né? Porque que é importante o serviço social dentro dessa atuação. E essa foto aí sou eu com a comandante lá, infelizmente ela não saiu bem na foto, ela deve estar me assistindo aí. Mas aí a gente saindo para uma das visitas, né? Olha ela aí, ó, ela tá falando com a gente aí. Sub, não deu para sair a sua foto do jeito que a senhora queria, mas no final vai ter uma foto da senhora. E a gente faz esse esforço aí, né, para fazer essa ligação da Ronda com o serviço social, né? Aí por isso que é bom ter um assistente social aqui para estar conversando, para estar refletindo sobre, né, a questão social, né, sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, e a gente conversa muito, né, a gente pensa em várias pesquisas, ela também tem uma boa qualificação, né, e a gente acaba fazendo esse esforço em prol das pessoas, né, que têm o direito a ter aquela assistência, né. A gente trabalha com sujeitos de direito, e isso a gente batia muito na tecla no curso de serviço social. Eu falo, a gente tem que enxergar a pessoa como um sujeito de direito, né. Aí tem um desenho aí, né, um esquema de como você chegar à Ronda, né, a pessoa que estiver precisando, né, vai na delegacia, solicita a medida protetiva, presta queixa, né. É um desenho bem didático, né. Aí, da delegacia, o caso é expedido para a justiça, né, a justiça nega ou homologa aí, né, o pedido aí da medida protetiva, geralmente não se nega, né. E a Ronda Maria da Penha recebe, né, essas medidas protetivas, geralmente de urgência, né, e acaba fazendo essa fiscalização, tá certo? A mulher com medida protetiva só é acompanhada com o seu consentimento, aquilo que eu falei anteriormente, né, por uma questão aqui, né, específica da cidade, né, ou até por medo mesmo, né, a mulher ela só é atendida, só é acompanhada com o consentimento dela. Ainda tem isso, né? Tem que contar com o consentimento de uma pessoa que está passando por uma situação de violência ali, né? De violência emocional, violência psicológica, certo? Aqui a gente elencou, né? Eu com ela aí conversando, alguns fatores que reduzem os casos, né? Fatores que causam subnotificação, né, a ameaça do agressor, o medo, dependência financeira que pesa bastante, né? Filhos, né? A pessoa tem aquele vínculo, né? Aquele vínculo vitalício ali com os filhos, né? E não tem como se livrar ali da figura do agressor. Às vezes o agressor é preso e volta, tem que retornar ali para o convívio da pessoa. É muito complicado, né? É uma situação muito complicada a pessoa que está passando por essa situação. E a falta de registro, como eu falei, né, a gente até recebe as ligações, as chamadas, vai, prende o agressor, leva a vítima, né, se ela não tiver com nenhum ferimento, né, nenhum ferimento aparente, a gente não tem o poder de estar judicializando, né, vamos dizer assim, o caso de qualquer forma, né, só quando tiver ferida, aí a gente tem que recolher e levar para a delegacia. Aí, em muitos casos, se demora de chegar, a vítima ela desiste, né? Ela desiste ali da situação e acaba voltando para aquele ciclo, né? É complicado, né? E sem assistência social nesse meio, a gente consegue refletir, entender o porquê que a mulher ela não consegue se livrar daquela situação, né? A gente tem que ter dentro dessa política, né? Dentro dessa atuação, uma sensibilidade e que a gente trabalhou muito, né, Thaís, dentro de sala de aula, né? Aqui eu trago alguns números, né, de feminicídios na Bahia, que apesar da atuação da Ronda, para vocês verem, né, apesar da atuação, eu só estou trazendo aqui os dados do feminicídio, né. Dentro da pandemia teve um aumento escabroso de casos. 74 em 2017, 78 em 2018, né, 101 em 2019, 103 em 2020. A pandemia foi gritante, né, foi um período muito complicado. Pode passar o slide, eu esqueci de pedir. Me perdoe.
Pode passar o próximo. E até agora, né, entre janeiro e setembro, temos o registro de 66, né, nesse ano. 66 feminicídios, 66 vidas que foram perdidas aí pelo caminho, que infelizmente não conseguiram ser resguardadas aí pelo Estado, né? Que apesar de fazer muita coisa com essa ronda, com essa rede, né, ainda tem muito, mas muito, mas muito a melhorar, certo? Pode passar o próximo. Aí aqui eu trago uma discussão, né, no próximo slide, sobre a perspectiva da atuação, né, a atuação do policial enquanto cerceado, né, enquanto iluminado, como o Thais falou, pela formação do serviço social. Como eu falei, né, como eu já adiantei, o fomento à resposta a uma expressão da questão social. A gente aqui na Ronda costuma debater muito sobre essas expressões da questão social, especificamente a violência contra a mulher, né? E essa formação teórica, né? Essa formação, né, que voltava ali para a instrumentalidade da prática profissional, nos faz também refletir sobre a nossa atuação como policiais na Ronda Maria da Penha. Claro que eu não estou exercendo atribuições, como eu falei, atribuições privativas do assistente social dentro da minha atuação. Eu não quero tomar uma falta ética, né? Não está falando besteira aqui, né? Dissocice, só a gente está falando da questão do costume, né? Do pensamento, certo? A ética do trato com as atendidas nas visitas da aplicação do questionário, né? A gente tem que ser muito ético nessa relação, né? Respeitar, né, a individualidade das pessoas, né, as particularidades, as singularidades do indivíduo e do seu meio ali, né? Então, a formação em serviço social faz pensar muito sobre essa questão do contato ali com uma pessoa que está passando por uma situação de vulnerabilidade, né? Está passando por uma situação de violência. Alguns casos as pessoas, né, pelo fato da gente conversar, as pessoas até conseguem chorar, né? Eu praticando, né, hábitos que eu tive na faculdade, né, que eu aprendi a ler, principalmente na área ali da psicologia, não que a gente seja psicólogo, para não entrando nessa seara, né, mas a gente teve alguns ensinamentos aí, vocês, assistentes sociais, devem ter tido, né, uma parte aí da psicologia que ensinava ou fazia você refletir, né, ensinava, mas fazia refletir sobre o trato com as pessoas, a abordagem, né, a perspectiva de asseguramento de direito à vida, à segurança, né, compreensão histórica da construção patriarcal, né, aí Weber fala sobre esse tipo de dominação, né, que é uma dos 3 tipos puros, né, aí traz a dominação tradicional e algumas autoras, né, principalmente feminismo negro, aí, Lélia Gonzalez, discute, né, o efeito desse patriarcalismo dentro da sociedade. Não vou entrar muito na discussão, que não é minha especialidade, né? Compreensão do papel da masculinidade tóxica dentro das relações, né? A masculinidade tóxica ela é muito forte, é um conceito também bem amplo, né, que a gente não vai discutir nessa oportunidade, senão não vai ter tempo, né, mas a compreensão da figura do homem como centro da sociedade, né, e tudo voltado para ele, né, tem vários fatores que contribuem para isso, fator religioso, né, fator de costume, vários fatores. A aceitação incondicional, compreensão empática e abordagem centrada no indivíduo, né, são conceitos aí cunhados aí pelo Carl Rogers, né, que é o que a gente usa ali nas visitas, né, aceitação incondicional, conversa muito sobre isso, tem um livro, né, do Carl Rogers, e que a gente consegue praticar isso aí. Eu lembro que quando a gente falava sobre compreensão empática, né, que as pessoas, elas choravam, né, por isso que eu disse essa questão do arrancar lágrima. Se você consegue ter uma compreensão empática, a pessoa sentir que ela está sendo compreendida, ela consegue ser tão sincera que as lágrimas descem na base da técnica, né? Eu já ouvi muita história, mas muita história mesmo. Os entraves, né, aqui dentro da política, né, que a gente encontra, né, acúmulo de funções, geralmente quando a gente não está especificamente na atividade fim, a gente tem algumas funções administrativas, né,
Minha colega aí, Elie, que deve estar me ouvindo também, ela é assistente social na polícia. Ela, sim, é assistente social, de fato. Ela também passa por essa situação de acúmulo de funções, pagar hora extra, né? Fora outras coisas, né? Racionamento de combustível é um problema muito grande que a gente tem aqui nas unidades, principalmente agora que os preços do combustível estão na estratosfera, né? A gente tem umas contas de combustível, né? E a gente tem que estar fazendo o planejamento tudo certinho para que não haja desperdício, né? Mas claro que aqui dentro da cidade a gente não deixa de fazer as visitas por conta desse fator, né? A gente dá uma prioridade. Predomínio da cultura machista dentro da corporação ainda é forte, a gente tem mulher dentro da corporação desde 1990, né? A primeira turma de mulheres, a Major Denise, ela foi da primeira turma, né? Então é muito recente, né? A entrada de mulheres, a aceitação, né? Dessa cultura, né? Do respeito, né? O respeito às demandas femininas, né? E por isso que a gente trabalha com essa perspectiva de que é muito importante ter a mulher como comandante, porque ela acaba tendo essa compreensão um pouco mais reflexiva, né? E questões políticas também, né? Dentro da rede, a forte atuação não conta muito com servidores, né? O pessoal tem um vínculo empregatício, geralmente muito fragilizado, né? Pessoas que são indicadas e tal. Então, quando troca de gestão, que aconteceu isso, você dá uma descontinuidade, né, a determinados processos, né, a determinadas práticas que anteriormente eram hegemônicas e priorizavam, né, e facilitavam o exercício da profissão aí, né, como policial da Ronda Maria da Penha, né? Hoje passa por uma renovação, é um processo meio que natural dentro da cultura política, né? Ela vai dar risada agora, porque ela está acompanhando a gente, né? Uma pessoa excepcional aí, né? A subtenente Roberta, né? Ela é a minha comandante aí no Ronda Maria da Penha, né? E também companheira aí do dia a dia. É bacharel em pedagogia, especialista em psicopedagogia, e comandante da Ronda Maria da Penha de Catu desde 2019, né? Aqui, eu acho que eu tinha fechado aí, né? A apresentação. Alguém me ajuda aí? Oi, Cleitinho. Eu consegui fechar a apresentação? Passe por último slide aí. Pronto, último slide. Fátima. Pode passar. Aí, pronto. Eu estava falando dessa pessoa aí, né, que me acompanha aí na Rua da Maria da Penha.
ela é a comandante. Eu não sei em que parte eu parei, se eu falei da questão do acompanhamento por uma comandante mulher, né, acabou caindo a conexão aqui, mas é uma pessoa que me acompanha diferenciada, né? Ela é bacharel em pedagogia, especialista em psicopedagogia, comandante da Rona Maria da Penha, é uma pessoa de muita empatia, né? E muito know-how aí com as atendidas, né? É uma pessoa bem especial. Espero que eu tenha contribuído aí, né, com um pouquinho aí de conhecimento que eu tenho sobre a política. A gente não fez uma discussão, né, Thaís, epistemológica, não fez uma discussão sobre a lei em específico, mas sobre os costumes, né, sobre os costumes dentro da Ronda Maria da Penha. Eu acho que é bem colaborativo esse tipo de discussão para as pessoas que estão fazendo aí, né, a especialização nessa área, certo? Muito obrigado pelo espaço e aguardo as perguntas. Pronto, Cleiton, estão todos me ouvindo? Pode me Eu dar tô te um ouvindo. retorno? Pronto, gente. Muito obrigada, Cleiton. Acho que enaltece, né, a sua presença aqui, fica mais, como eu posso dizer, palpável a gente ver como que a Ronda Maria da Penha funciona. Eu acho que muitos estudantes de serviço social e até profissionais da área de serviço social dentro da segurança pública, por ser uma área muito extensa, né, de diversos campos, diversos espaços, né, de atuação, podem não compreender como é esse fazer, né, no miudinho. E você conseguiu trazer isso mastigadinho para a gente aqui. Né? Parabéns pela sua apresentação, muito obrigada. Está todo mundo aqui comentando. Teve até um comentário que eu gostei muito aqui, que foi deixa eu lembrar aqui o nome de quem foi, da importância de você, enquanto profissional assistente social, enquanto formado em serviço social, estar lidando, né, dentro desse espaço, né, da Ronda Maria da Penha. Eu não achei aqui agora o comentário, mas é exatamente isso que a gente quis trazer aqui, né? É um profissional formado em serviço social que tem um arcabouço teórico, ético e político, né? Empreende esforços, né, de pensar e de refletir a própria prática profissional. E essa apresentação, ela traduz exatamente isso, Cleiton. Né? Aqui não estamos sendo, como você falou assim, longe de querer ser antiético, né, com quem, porque não existe o assistente social dentro da Ronda, mas o seu olhar, ele traz uma visão muito profícua, né, muito proveitosa para todos nós aqui desse lado, de outras áreas, de quem quer atuar no sócio jurídico, ilumina a gente um pouco sobre como que é, né, essa atuação, o que a Ronda faz, né? E eu acho muito lindo e muito potente você estar trazendo sempre a referência da sua comandante, Roberta, né? Eu anotei o nome dela aqui, da comandante Isso. Roberta, que está aqui online. Então, essa referência e essa deferência a ela, né, como uma pessoa que é aquela que está dando o tom também, né, dessa ronda. Muito interessante também, Cleiton, o que você colocou sobre o esqueminha, né, que você colocou, né, da queixa, desse percurso até chegar à ronda, né, da delegacia, onde faz a queixa, da justiça, aonde vai ter a expedição da medida e o acionamento da ronda, e o papel da ronda nesse processo como um todo, né, que é o papel da visita e do acolhimento e de garantir aquela vítima da violência esse acolhimento. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, não têm noção dessa dimensão, desses entes, né, de como que funciona, e você trouxe isso muito bem para a gente, né? Outro ponto que eu destaco no que você falou foi a compreensão do papel da masculinidade tóxica, né? Entender que a violência é uma expressão da questão social e a necessidade desse profissional, né, estar capacitado e ter uma compreensão empática, né, com essa situação e com a abordagem que precisa ser centrada naquela pessoa que foi vítima da violência. Então, acho que ter profissionais capacitados nesse nível que você está trazendo para a gente, dentro da Ronda Maria da Penha, é o ideal. É o ideal, porque teve um comentário aqui, inclusive, que falou assim:
O problema da efetivação da Ronda Maria da Penha, eu sei que cada município, onde existe a Ronda, tem as suas peculiaridades, mas teve um comentário aqui que falou assim, o problema é a efetivação, o próprio olhar de muitos policiais que é enviesado por essa masculinidade tóxica que você tocou, né? O patriarcado que sucumbe às nossas visões, deturpam as nossas visões e acabam aplicando ainda mais a opressão. Então, assim, eu acho que ter um profissional gabaritado como você, como a sua comandante, que também é pedagoga, psicopedagoga, né, tem essas instruções e formato de ser, porque também estão embasados num olhar mais crítico, né, sobre essas relações sociais, é fundamental para que a Ronda seja uma Ronda que efetive direitos, que viabilize direitos dessas mulheres vítimas de violência. E aí, Cleiton, nós temos aqui uma pergunta da nossa colega Eli Rangel, que fala o seguinte, Cleiton, aí no interior, você, da Ronda Maria da Penha, atende ocorrências de violência doméstica, no caso de emergência, ou só para a mulher que já tem medida protetiva e que são assistidas? Aí você pode responder, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por hora, só teve essa pergunta. Você pode responder e também fazer um comentário, né, se você quiser, a respeito e concluir as conclusões, considerações finais, né, a respeito dessa aula. Está todo mundo aqui também agradecendo, falando que foi muito boa a sua explanação. Deixa eu ver mais o quê. Teve outra pergunta aqui, de Cinha Figueiredo. A lei abrange homens? Ontem na live comentaram, né? Acho que foi a Jaqueline. Mas a pergunta é, a lei abrange homens? Veja se você consegue responder alguma coisa relacionada a isso. E as pessoas comentando, enfim, agradecendo. E a partir dessas duas respostas, você já pode fazer suas considerações finais, tá bom? Tá bom. Eu sou bem objetivo aí nas palavras, né? Em relação à pergunta da nossa querida Eli, né? Nossa companheira, ocorrência não é recomendado, né? Porque a finalidade da Ronda, como ela bem sabe, né? Ela já meio que sabe a resposta na localidade dela, que ela atua em Salvador, né? Não é recomendado, a gente não atende. Porém, como você sabe que nossa atividade fim, né, abrange toda a segurança pública, se você encontrar um caso de violência, né, por um acaso, aí a gente atende, né, seria ocasionalmente, mas a recomendação extrema é não atender, né, a minha mãe aí falando aí que eu sou muito... Obrigado, mãe. Dona Irene. E se a lei abrange homens, né, como a gente falou ali, né, no primeiro slide, né, a pessoa que se identifica aí com o gênero, né, com o sexo feminino. Pode ser um homem, né, mas se identifica aí com o sexo feminino, pode ser abrangido também, né. No caso, heterossexuais, homossexuais, né, que significa que mulheres transexuais também estão incluídas, como eu li no texto da lei, mas atende nessa especificidade, né? E por que não atende homem propriamente dito? A Maria da Penha, ela surge justamente para dar celeridade a casos de mulheres que, por estarem numa sociedade machista, né, patriarcal, acabavam sucumbindo, né, acabavam morrendo por conta de esperar justamente todo esse processo. Vocês viram aí que o processo que passa a burocracia, ela é grande, mas antes era enorme e não entrava como um crime especial, entrava como um crime comum e acabava entrando na fila, né? Aí tinha um roubo de carro, tinha um outro tipo de crime e a situação da mulher também entrava para esperar a medida protetiva, né? E a Ronda vem justamente para isso, para dar celeridade, porque infelizmente, né, o Brasil aqui, se eu não me engano, é o terceiro no mundo, né, em relação à morte de mulheres, né, a feminicídio, né. Então a mulher acabava sendo muito mais vulnerável a ter essa questão da morte. Não que não possa acontecer ao contrário, mas a regra é que a mulher precisava de mais urgência na efetivação desse direito, né. Minhas considerações finais, muito obrigado aí pelo pessoal que está assistindo aí, né.
Fiz um bom apelo aí pela internet, falei no Instagram, um monte de gente aí compartilhou, obrigado. Eu sinto-me contemplado, mas também eu sinto que contemplou uma colega minha, né, uma pessoa que eu gosto muito, né, e tá dando essa força aí para ela. Desejo sucesso para você aí nessa empreitada aí, né, aí na Bonifácio, e parabéns aí pelo evento, né, é um evento muito gratificante, muito enriquecedor, né? A gente acaba saindo um pouquinho, extrapolando aquela discussão muito epistemológica, né, de conceitos, de teorias, e acaba vendo as coisas na prática. Isso é muito importante. Ver as coisas como acontecem de fato, certo? Muito obrigado, boa noite, né? Espero que tenha atendido as expectativas. Cleiton, tem mais uma pergunta, se você me permite, para a gente poder finalizar, antes de você finalizar. Pode ser? Pode ser. Pronto. Lete Oliveira perguntou, em relação de violência de mulher com mulher, qual a aplicabilidade da Lei Maria da Penha? Você saberia falar, tecer algum comentário sobre isso? Ana Gama também falou, né? Uma excelente aula, momento de muito aprendizado, parabéns, professor, sua aula foi muito top e muito conhecimento. Verônica Anjos, felizmente a Lei Maria da Penha viabilizou esse processo carregado de tanta burocracia. Tayane Figueiredo, obrigada, que venha mais aulas como essa. Obrigada, Tayane, vai vir sim, fiquem de olho. Ana Cláudia, o serviço social faz toda a diferença em qualquer área de atuação, verdade. Nos possibilita outra visão, principalmente para garantir os direitos como forma de proteção ao indivíduo como um todo. A aula do professor, ela falou que foi enriquecedora. Sua explanação, Obrigado. Muito esclarecedora a sua explanação. Deus te abençoe sempre. Dona Irene, acho que sua mãe, né? Ela mesma. Por último, boa noite, obrigada, excelente aula.